Olá, turma, tudo bem? No nosso encontro de hoje, nós vamos ter aula de história. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as capitais do Brasil. A atual capital do Brasil é Brasília. Ela fica na área central do nosso território, mas também já teve outras capitais, como Rio de Janeiro e Salvador. A cidade do Salvador foi a primeira capital do Brasil. Quando começaram a ocupar o Brasil, os portugueses dominaram muitos povos indígenas e tomaram suas terras. O Brasil se tornou colônia de Portugal então. Todos os que viviam nas vilas e nas cidades brasileiras eram governados pela coroa portuguesa. Em 1549, o rei de Portugal enviou Tomé de Souza ao Brasil para governar a colônia. Tomé de Souza, então, fundou a cidade do Salvador para ser a capital do Brasil. O local foi escolhido porque era próximo da área onde se cultivava cana e se produzia o açúcar, que era a maior riqueza de Portugal dentro do Brasil. Cerca de 1.000 pessoas vieram de Portugal com Tomé de Souza. Foram construídas, então, fortificações para proteger a cidade, ao exemplo do forte de Santo Antônio da Barra. Ergueram-se também a Casa da Câmara, a cadeia, o Colégio dos Jesuítas e várias casas comerciais e moradias de pau, a pique e palha. Já a segunda capital do Brasil foi a cidade do Rio de Janeiro, a chamada Cidade Maravilhosa, turma. A mineração de ouro e as pedras preciosas, a partir de 1700, trazia grandes lucros para os mineradores, e a coroa portuguesa também lucrava com isso, pois ficava com a parte de tudo que era extraído, e essa parte era chamada de imposto. Muitos mineradores tentavam enganar a coroa portuguesa para não pagar os impostos. Para impedir isso, o governo de Portugal, então, adotou várias medidas. Uma delas foi a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. A cidade do Rio de Janeiro estava mais próxima da Estrada Real, o caminho oficial pelo qual todo o ouro extraído da região das Minas deveria passar. Desta forma, então, ficava mais fácil para o governo português fiscalizar a extração e o transporte do ouro até Portugal. Eis aqui no nosso cartaz alguns monumentos do Rio de Janeiro, alguns marcos do Rio de Janeiro, como a vista do Pão de Açúcar ao fundo, ao Cristo Redentor. Também. A cidade do Rio de Janeiro, em 1904, passou por uma reforma onde muitas construções foram demolidas, largas avenidas, iluminação pública e rede de esgoto fizeram parte dessas mudanças.